Alô, oitavo ano, belezinha? Professor Alan aqui para a gente começar a nossa nova trilha do caderno de aprendizagem da terceira unidade, trilha 9, em que a gente vai em tese, né? Espero que dessa vez efetivamente continuar os estudos sobre os países da América e da África. E no caso aqui a gente vai falar sobre a realidade socioeconômica dos países da América e da África, tá certo? Só que a trilha ela vai trazer como é que eu posso dizer assim, um fio condutor desse conteúdo que é um pouco diferente, né? E ele já deixa claro aqui no ponto 1, que eu quero que vocês leiam. Vocês vão ler o ponto 1 e o ponto 2. É a atividade de hoje. Mas eu já vou apresentar aqui para vocês o que ele vai falar nesse trecho daqui, ó. Nessa trilha, analisaremos a realidade socioeconômica dos países da América e África através de aspectos relacionados à produção e consumo de carne bovina, aos impactos ambientais de sua cadeia produtiva, aos eventos climáticos que interferem na pobreza e na fome e situações diversas de desigualdade. Esse ponto aqui é importante, gente. Produção e consumo de carne bovina, né? Eu achei interessante a forma como ele traz esse dado aqui para a gente estudar as realidades socioeconômicas de países da América e da África. Por quê? Dentro desses dois continentes, a relação que esses dois continentes estabelecem entre si, você vai ter produtores e consumidores, e o próprio processo de criação de animais ele é um processo que gera um conjunto muito grande de impactos ambientais que serão analisados aqui nessa trilha. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou falar com vocês um resumo, bem resumido, de qual é a realidade socioeconômica dos países da América e da África, do continente americano e do continente africano. Na verdade, assim, um panorama geral dos continentes, né? Porque se a gente fosse falar de cada país, a gente ia passar o ano inteiro falando, né? Porque só a África tem 58 países e a América tem... Ai, meu Deus, de cabeça assim, são 47. Eu vou confirmar, mas se a memória não me engana, são 47 países que tem na América como um todo. Então são muitas realidades diferentes para a gente tratar. Mas eu vou trazer aqui aspectos gerais da realidade socioeconômica desses dois continentes, para depois começar a falar um pouquinho da questão da produção e consumo de carne bovina. Belezinha? Vamos lá. Então, a realidade socioeconômica da África. A África, gente, ainda é o continente mais pobre do planeta. Um terço da população da África vive abaixo da linha da pobreza. O que é a linha da pobreza? É quando uma família ela vive com menos de $1 por dia. $1, no caso hoje no Brasil, vale R$ 5. Então você pensa aí, o que seria alimentar uma família inteira com apenas R$ 5, certo? E um terço da população vivendo abaixo da linha da pobreza é muita gente, não é pouca gente não, certo? E isso é um dado bastante recente, é um dado de 2016. E quais são as causas, né, dessa pobreza da África? A primeira grande causa é a colonização tardia. Quer dizer o quê? A África, o Brasil passou pela colonização até o século XIX. No século XIX proclamamos a independência e desde lá a gente tem, aos trancos e barrancos, promovido o nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento, em alguma medida, já se transformou, com todas as dificuldades, em uma garantia de renda média para a população, em políticas públicas, em acesso à saúde, várias conquistas que a população brasileira já tem. Mas os países africanos ainda estão nesse processo de se reconstruir, se reerguer de processos de exploração muito graves e muito intensos, certo? Porque a independência desses países foi muito mais recente, aconteceu agora no século XX, no meio do século XX. Tem países da África que não tem nem 100 anos, tem países da África que não tem nem 10 anos, certo? Países da África que se descolonizaram, que se tornaram independentes há pouco tempo. E nesses processos de independência você também tem conflitos internos na África, certo? Conflitos entre as antigas culturas, as antigas etnias que antes da colonização dominavam aquele território e depois da independência reivindicam também esse território, e esses conflitos eles acabam atrasando um pouco o desenvolvimento da África, né?
represando um pouco o desenvolvimento da África. E aí, mais contemporaneamente, a gente também tem o processo do imperialismo. O que é o imperialismo, né? É a influência, a hegemonia de grandes potências sobre países menos influentes. E aí, no caso, é uma herança direta da colonização. Os antigos colonizadores ainda exercem influência sobre países da África. E uma influência de tipo exploratório, de tipo colonizador também. Certo? A França e a Inglaterra principalmente. A França estabelece uma relação muito forte com as suas antigas colônias. E a Inglaterra também, eu estou gravando isso no domingo. E no domingo a gente vai ter mais tarde aí a final da Eurocopa, né, para quem curte futebol. E aí vocês podem perceber, por exemplo, como a seleção da Inglaterra, por exemplo, e a própria seleção da França também, né? Ela tem muitos descendentes de africanos dentro das suas seleções. Por quê? Porque essas antigas colônias elas estabelecem relações com as suas essas antigas metrópoles, estabelecem relações com suas antigas colônias de tal modo que eles retiram, ainda conseguem manter aquela relação de extração do que é de melhor nas suas antigas colônias. E aí no caso do futebol a gente percebe muito bem isso, né? Como, por exemplo, jogadores muito bons, jogadores muito talentosos, eles são convocados para a seleção da sua antiga metrópole e não jogam na seleção do seu próprio país. Certo? E aí o que acontece? Você vai ter uma seleção europeia formada com jogadores africanos ou descendentes muito forte, enquanto as seleções africanas elas vão se enfraquecendo. Pense nessa relação aí também para a economia. Corrupção é uma questão que ainda corrói bastante a economia dos países africanos, certo? Como as instituições ainda estão se fortalecendo, se enrijecendo, se consolidando, ainda existem pessoas que, de fato, utilizam os recursos públicos de forma privada, colocando em paraísos fiscais, colocando esse dinheiro público em paraísos fiscais e gerando um prejuízo grande para esses países que já são bastante empobrecidos, certo? E por fim, né, esse daqui é mais importante, a África como um todo ela se dedica a setores econômicos menos rentáveis, certo? A grande parte da economia da África, que já passando para o próximo ponto, é uma economia baseada na agropecuária e no extrativismo mineral e vegetal. Esse segundo ponto aqui é bastante importante, gente, porque a África ela é reconhecidamente uma região que possui um continente que possui uma abundância de recursos naturais. Todo tipo de recurso natural que você imaginar, você tem. A África ela é rica nesse tipo de recurso natural. E aqui quando a gente fala de minério, por exemplo, grande parte dos componentes do celular que você está utilizando agora para me ouvir vieram de algum país africano. Assim como insumos para alimentos que a gente consome agora que são importados, né? Alimentos que são produzidos na Suíça, por exemplo, o chocolate Nestlé que vocês comem de vez em quando, ele tem cacau africano e geralmente também utilizando mão de obra escravizada. A vizinha tá aí brigando com o cachorro, espero que não tenha saído no áudio. Mas além disso, né, grande parte da economia era de extrativismo mineral e vegetal e da agropecuária, mas a gente já tem um processo de investimento em infraestrutura. Infraestrutura é o que, gente? É você abrir estrada, abrir porto, abrir tecnologia para poder comunicar os setores da economia e investimento em indústria, industrialização na África. Ambos são impulsionados basicamente pela China. A China vem tendo uma grande influência dentro do continente africano e isso tem ajudado a África a se promover o seu desenvolvimento econômico. Tanto é que na última década, que foi uma década de crise no mundo inteiro, a África teve o maior crescimento do PIB no mundo. 5,16% de crescimento anual em média, sendo que o mundo inteiro cresceu 2% ou menos a cada ano, certo? Então, assim, essa realidade de continente mais pobre do planeta pode já estar começando a se tornar um passado, certo? Porque
A África tem se dedicado ao desenvolvimento econômico. Porém, isso ainda não é uma realidade. Tanto não é uma realidade que a África ainda sofre com altas taxas de mortalidade, com altas taxas de natalidade, ou com altas taxas de mortalidade e natalidade, certo? Os dois juntos. E isso mantém a população estável, mas isso também reflete dois problemas sociais importantes, né? O primeiro são as elevadas taxas de analfabetismo que não diretamente, mas acaba estando relacionado com o maior número de pessoas, com o maior número de filhos por família. E as altas taxas de mortalidade está relacionada com doença, falta de saneamento básico e de acesso à saúde, certo? Como na África você ainda não tem. E aqui falando de maneira geral, né, gente? Cada país tem sua realidade. Mas de maneira geral, o acesso à saúde ainda sofre uma série de dificuldades. A taxa de mortalidade nesse continente ainda é bastante alta, tá certo? Então, resumindo, o que a gente vê é uma realidade do continente mais pobre do planeta, que tem uma série de mazelas sociais, mas que economicamente falando começa a se reerguer, e esse reerguimento econômico pode se transformar no futuro também em uma melhoria nas condições sociais do continente. Bom, falando aqui de América agora. Eu coloquei a América Latina em cima, gente, mas não é a América Latina não, é a América toda, certo? Eu vou até tirar isso daqui para que vocês não se confundam. Vamos lá, aqui. Bebam água. A realidade socioeconômica da América. E aqui, gente, eu fiz questão de trazer um mapa de anamorfose, né? A gente falou sobre isso na correção do último estudo dirigido. O mapa de anamorfose de produto interno bruto e aqui do nosso continente. Vocês podem percebam só o quanto o tamanho dos Estados Unidos em relação ao restante do continente. Só os Estados Unidos sozinho, ele já tem um território que é maior do que o continente inteiro, certo? Por quê? Porque a gente está lidando aqui com a maior potência econômica do mundo. Por conta disso, quando a gente fala de realidade socioeconômica da América, a gente está falando de uma diversidade de situações econômicas e sociais diferentes, certo? Por quê? Porque a gente vai ter uma América do Norte, uma América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, que são bastante desenvolvidos e bastante industrializados, e uma América Central e do Sul, que ainda são subdesenvolvidas, principalmente os países aqui da América Central, ou países de desenvolvimento, México e os países da América do Sul. Então você percebe que é um continente com uma variedade de situações socioeconômicas diferentes, que é muito difícil a gente analisar o continente como um todo. Por isso que geralmente os livros didáticos eles vão dividir a análise entre a América do Norte, América Central e do Sul, ou América Anglo-Saxônica e América Latina, porque são duas realidades que a gente consegue agrupar melhor, certo? Mas vamos lá analisando então. América do Norte, em termos de situações econômicas, ela é desenvolvida e industrializada, inclusive não só industrializada, como também industrializada em tecnologia de ponta. A gente falou bastante na última aula sobre o Vale do Silício, certo? O Vale do Silício que cria esse conjunto de aparelhos eletrônicos que a gente utiliza. E não só esse, mas também os programas que a gente utiliza dentro desses aparelhos eletrônicos. A gente está utilizando agora o WhatsApp, que foi uma criação do Vale do Silício, que é comprada pelo Facebook, que é do Vale do Silício. Vocês adoram o Instagram, que também é uma rede social criada no Vale do Silício. O próprio Android, gente, o próprio aplicativo, o próprio sistema operacional do celular é uma criação do Google, que é do Vale do Silício. O próprio Google que vocês usam para fazer o trabalho é do Vale do Silício. Então vocês percebem que tudo isso é criado aqui, ó, nesse cantinho aqui dos Estados Unidos. Isso já gera uma situação econômica muito diferente da situação econômica aqui da nossa região, que é a América do Sul, e da América Central. Certo? A América Central, basicamente, ela é subdesenvolvida. A América do Sul ela está em desenvolvimento. Mas o que dá para articular essas duas regiões é que
tanto a América Central quanto a América do Sul, elas possuem economias baseadas na agropecuária, no extrativismo mineral e no extrativismo vegetal, certo? E alguns desses países têm uma industrialização incipiente, começando uma industrialização relativamente robusta, ou que está em crescimento, certo? No caso do Brasil, por exemplo, o Brasil que já teve uma industrialização robusta, agora está retrocedendo nisso. A Argentina, por outro lado, está avançando na industrialização, está tendo mais indústria agora. Mas nenhum desses países tem tecnologia de ponta, tem uma indústria 4.0. Então, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, a riqueza da América do Norte, ela é muito maior do que a riqueza aqui da América Central e do Sul. Beleza? E isso, obviamente, né, vai gerar uma diversidade de situações sociais. O que é que unifica toda a América, né? Como que unifica todo o mundo inteiro? Grande desigualdade social. América do Norte, América do Sul, África, Europa, todo canto você vai ter grande desigualdade social, porque a gente vive uma realidade hoje de grande acúmulo de riqueza. 1% das pessoas do mundo acumula a mesma riqueza que os outros 80% das pessoas do planeta. Certo? Então é uma realidade compartilhada por qualquer ponto do mundo. Mas no Canadá e Estados Unidos você tem um alto nível de educação da população. A população, de uma maneira geral, grande parte dela tem muitos anos de estudos e se dedica aos estudos pelo menos até a faculdade. Certo? Tem pessoas que fazem pós-graduação e outras coisas também. Mas a faculdade ela é considerada o nível mínimo de estudo para conseguir qualquer emprego por lá. Diferente daqui, aqui no Brasil, por exemplo, onde o ensino médio ainda é a barreira dos estudos de grande parte da população. Alto nível de educação da população. Tem uma grande desigualdade social nos Estados Unidos e Canadá, mas a população também tem acesso à renda. Por quê? Como você tem uma economia muito mais diversificada, como você tem muito mais empregos disponíveis, então as pessoas conseguem acessar a renda de uma maneira mais facilitada do que aqui no Brasil, do que aqui na América do Sul e Central. Por quê? A nossa economia ela não é tão dinâmica assim, certo? A nossa economia ela é muito mais travada, mais parada, então ela exige da gente, por exemplo, que a gente se dedique a 2, 3 atividades diferentes, certo? Setor de serviço, setor de comércio. Aqui em Sabre a gente vê muito isso. Se você vai trabalhar em alguma coisa, você vai procurar emprego, você vai procurar emprego no comércio ou como serviço. E é isso aí que a gente tem de emprego, por exemplo. Isso é um reflexo de uma economia que é bastante travada e que não garante um acesso amplo à renda para a sua população, certo? Bom, e aí a gente vai para a ideia da produção e consumo de carne bovina. Aqui a gente tem uma foto de uma criação de gado em Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. E aqui embaixo o famoso hambúrguer norte-americano, né? No McDonald's aqui, o negócio quase caindo, nojento, misericórdia. Mas parece bom, mas é nojento. Mas parece bom. Eu não comeria não. Vamos lá. Por que a trilha pegou esse ponto aqui? Porque o consumo e a produção de carne bovina ela é um reflexo de quem produz o alimento e quem consome o alimento. Quando a gente volta para cá, a gente percebe, por exemplo, que Canadá e Estados Unidos eles têm uma atividade agropecuária relativa, a gente viu isso quando falou dos belts, mas eles não produzem tudo que eles precisam, para alimentar a população deles, então eles precisam importar, certo? E eles importam da onde? Importam daqui do Brasil e das outras regiões que se dedicam a essas atividades de agropecuária, extrativismo mineral e vegetal. Então, assim, a produção e consumo de carne bovina está relacionada com o papel que cada país ocupa nessas relações internacionais de trabalho, nessas relações internacionais de fluxo de mercadoria. O Brasil, no caso aqui, é o país que cria o gado, que abate o gado e que cria a carne, né, produz a carne. E os Estados Unidos, por sua vez, são os países que consomem
parte dessa carne que a gente produz aqui no Brasil, certo? Então, assim, o prejuízo, os impactos ambientais de você criar o gado ficam para o Brasil, enquanto as benesses de você poder consumir a carne, elas vão para os Estados Unidos. E a gente vê dois impactos disso nos dias de hoje. O primeiro, uma grande devastação da Amazônia, que está sendo capitaneada pelo governo Bolsonaro, né, e o antigo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E qual era o objetivo disso? Né? Qual era o objetivo de você devastar a Amazônia? Basicamente, abrir pastos para criar mais gado. Por quê? Porque existe uma demanda internacional por carne brasileira e por aumentar o número de cabeças de gado criadas no Brasil, certo? Então a galera tenta se expandir agora, não só pelo centro-oeste, não só pelo sudeste, mas também para o norte, para a região amazônica, para criar gado, para poder vender mais carne. O segundo impacto, gente, é o impacto econômico. A carne hoje no Brasil, acho que vocês devem saber, né? Deve ter ouvido já sua mãe e seu pai reclamar, aparecer na televisão falar sobre isso. A carne no Brasil está mais cara. Por quê? Como o Brasil se dedica à exportação de carne e a gente vive nesse período agora, pelo menos há um ano, dois, porque a China aumentou a sua demanda por carne também, a gente vive um momento de exportação de carne em grande quantidade. Então, como o Brasil ele se posiciona nesse papel de criação de gado e produção de carne para exportação, o Brasil tem muitas cabeças de gado, tem muita carne, mas exporta tanto que não sobra tanta carne para o mercado interno. E aí entra aquela ideia da oferta e da procura, né? Quanto mais produto você tem no mercado, mais barato esse produto fica. E a relação inversa também é verdadeira. Quanto menos produto você tem no mercado, mais caro ele fica. Como a gente tem menos carne no mercado agora, o preço da carne está indo lá para as alturas, certo? Aqui a gente só tem dois exemplos de como a produção de carne articula as relações econômicas entre vários países. Eu acho que o caderno de aprendizagens vai apresentar outros dados para vocês, a gente vai trabalhar com eles também, com as atividades. Espero que tenha ficado claro o objetivo da unidade. E é isso, gente. Eu vou indo, que a garganta já secou e eu tenho mais um vídeo para gravar ainda. Um abraço a todos e todas e até mais. Cadê? Interromper a gravação. Tchau.